Fala, time, tudo bem? Vocês sabiam que o raio-x é uma ferramenta da Stone? Pois é, então se você achava que o raio-x é uma solução da Equals, já fica ligado no nosso treinamento de hoje, que a gente vai mostrar as novidades da ferramenta e também dicas práticas de como usar o raio-x para gerar o interesse do cliente. E nada melhor do que chamar quem realmente entende do assunto para mostrar como transformar as funcionalidades do raio-x em argumentos de venda que fazem diferença na negociação. Chega mais, Itália! Olá, pessoal, eu sou a Itália do time do raio-x e basicamente eu sou uma ponte entre vocês e o produto. E hoje eu vou falar mais sobre a ferramenta, os benefícios, as funcionalidades e novidades que temos aí. Vamos lá? E como vocês ouviram desde o início do ano, o raio-x é um produto 100% Stone. Lembrando que a versão Pro é gratuita para todos os nossos clientes. E para além da auditoria ali de mostrar quanto que cada maquininha está cobrando, o raio-x ele também tem uma agenda de recebimentos que o lojista consegue se programar para o pagamento de contas e fornecedores. O raio-x também tem ali, mostra o aluguel das maquininhas, cancelamento, chargebacks e ajuda com ideias de promoções, escalas de funcionários e muito mais. Agora, continua aqui que eu vou falar sobre cada funcionalidade do raio-x. Antes de se aprofundar em cada aba do raio-x, é importante saber que não importa se o lojista tem um ou mais CNPJs. Ele consegue acompanhar todos no raio-x de forma conjunta ou segmentada, o que facilita bastante o controle de vendas. E começando pelo carro-chefe do raio-x, que é a auditoria de taxas, que nada mais é do que uma forma de mostrar para a nossa razão se o que foi acordado em contrato com o adquirente está sendo efetuado ou se a maquininha está cobrando a mais por cada transação e está fazendo o nosso cliente perder dinheiro, né? Só em 2024, mais de 122 milhões de reais foram capturados em cobranças indevidas pelo raio-x. A nossa razão pôde usar os relatórios para recuperar esse dinheiro. Agora, imagina quem não tem essa informação. E, para além das transações, o raio-x também mostra quanto cada maquininha está cobrando pelo aluguel da tecnologia. Porque tem adquirente que fala que não cobra, mas o raio-x acaba mostrando que sim. E partindo para a aba de vendas, ali o lojista consegue acompanhar as transações por maquininha, modalidade, bandeira, se é um cliente que vende no parcelado, o número de parcelas e tudo isso por período. E essas informações são legais porque ele consegue negociar as taxas a partir do momento que ele perceber que o débito está mais alto em uma do que em outra, e até mesmo findar o contrato de alguma modalidade que ele vê que está muito baixo, não vale a pena continuar com ela. Depois da aba de vendas, nós temos a de recebimentos, que mostra quanto cada maquininha vai pagar por período do lojista, e também mostra a conta bancária em que esse dinheiro vai cair. Para um cliente que antecipa, é legal porque ele consegue ver os pagamentos futuros e fazer a antecipação desses pagamentos. Tem uma parte própria ali para antecipação que mostra datas e o custo por cada antecipação. O legal da parte de recebimentos é que o lojista ele consegue se planejar para o pagamento de contas, funcionários e fornecedores. Já a parte de taxas nada mais é do que a auditoria que eu acabei de comentar. Ali o cliente ele vai encontrar as maquininhas registradas, as taxas, vigências de contrato e o aluguel que cada adquirente está cobrando. A parte de taxas é basicamente o coração do raio-x, porque o cliente ele precisa cadastrar suas informações para ter uma análise completa das vendas. E chegando na parte de inteligência, que particularmente é a minha área favorita, que pega as informações de transações do cliente e transforma isso em estatísticas para ajudar ele a fomentar mais o negócio dele. Então, a parte de inteligência mostra o ticket médio por período, dias e horários de maior e menor movimento, o que ajuda o lojista a fechar nos dias ou nos horários que ele percebe que tem menos movimento, economizando ali em água, luz, até mesmo mão de obra. A parte de inteligência também mostra o CNPJ que mais vendeu, caso ele tenha mais de um registrado no raio-x, e isso pode ajudar ele a ter ideias do que aquela loja faz que pode ser replicada nas outras para que tenha mais vendas, né? Perfil de compra do cliente, se ele compra mais no débito, parcelado, né? Qual forma de pagamento ele mais usa. E com essas informações, o lojista ele consegue até reincidir um contrato daquele meio de pagamento que é menos utilizado, fazendo com que ele economize nela, né? E também a parte de fidelização, se ele recebeu a visita de um cliente uma, duas, três ou mais vezes. E se ele perceber que tem muitas visitas recorrentes de só um cliente, ele consegue pensar em promoções para fidelizar essas pessoas para que elas voltem, né? E tem um relatório mensal, que é um arquivo PDF que mensalmente o cliente recebe no e-mail, mostrando um resumo do raio-x dele, número de transações, a forma de pagamento mais utilizado, ticket médio no mês e muito mais. E esse relatório é muito legal porque o próprio computador desse cliente ele pode utilizar ali para fazer os registros de cada maquininha. O raio-x ele tem duas versões, a Free e a Pro. Todo cliente Stone já tem a versão Pro, que inclui a parte de inteligência, o relatório mensal,
e a Free já é mais limitada com um valor de R$ 59,90 por mês. O Raio-X ele tem a versão aplicativo e o web, lembrando que ele não faz integração com RPs. Para operações mais robustas, como esse tipo de integração, arquivo de retorno e conciliação bancária, isso já é com a Icons que faz o contrato por orçamento. Uma novidade super legal que temos por aqui é que desde junho o Raio-X tem o Raio-X Delivery, que nada mais é que um relatório dos lojistas que transacionam no iFood. Nesse documento, ele vai encontrar informações sobre o retorno sobre investimento, gastos com promoções, cupons, entregas, para ele ver se está valendo a pena transacionar ali no iFood. A ideia é que em breve nós possamos ter outros vouchers no Raio-X Delivery. E se você tiver alguma dúvida, procure o líder do seu polo. E uma coisa super legal que está em desenvolvimento aqui pelo time é o Raio-X dentro da conta Stone. Dessa forma, a nossa razão vai conseguir cadastrar suas outras maquininhas e taxas diretamente na conta Stone, centralizando todo o controle de vendas dele. A previsão é que até o fim do ano esteja no ar. Bem, time, eu espero ter ajudado vocês em relação ao Raio-X. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me procurar no Slack, no @Itália. Contem comigo, tá? Até a próxima. E agora que a gente já viu as principais funcionalidades, as novidades e o que está no roadmap do produto, bora ver na prática como que isso se aplica à realidade do cliente? É com você, Bruno. Fala galera, aqui quem tá falando é Bruno Dalpro, sou especialista do Polo Maceió Litoral, que é o melhor polo do Brasil. E eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência do uso do aplicativo do Raio-X no dia a dia das minhas vendas. E como essa ferramenta, ela tem sido crucial na minha negociação e ajudado de uma forma muito positiva. Só para vocês entenderem um pouco mais, há um tempo atrás, eu tava com um grupo de farmácias no meu funil, que era o grupo Forte Pharma. Cliente típico taxeiro, sabe? Aquele cliente que você começa a conversar, mas tudo se resume em taxa. A gente tinha um papo legal, mas chegava no final, ficava preso em relação à taxa e o negócio não seguia. Aí ele estava perto de inaugurar a 6ª loja dele na região e eu consegui agendar uma nova reunião com ele. Aí eu me lembro que chegou o dia, eu estava no meio da reunião com ele, entrou a menina do financeiro só para falar que as taxas da Cielo tinham aumentado, como ele estava desconfiando que tinha acontecido. Aí eu me lembro que ele ficou muito frustrado, reclamando com o financeiro, como que tinha mudado a taxa, eles não tinham percebido, aquela irritação, sabe? Aí ali eu já vi uma oportunidade. Quando a menina do financeiro saiu da sala, eu perguntei: Leandro, como é que você está fazendo as conciliação aí das suas vendas? Como é que você está conferindo unidade por unidade? Foi nessa hora que ele me falou que estava tendo muito problema, que um tempo atrás ele usava um sistema, pagava uma mensalidade que ele achava alta, só que só dava erro nas conferências. E ele tinha resolvido fazer de forma manual com o próprio financeiro dele, conferir venda por venda, filipeta por filipeta. Só que ele percebeu que o financeiro não estava fazendo essa conferência e ele percebeu que estava recebendo menos do que ele imaginava. E como de fato a menina comprovou, as taxas tinham mudado. Nessa hora eu vi que eu tinha a oportunidade de deixar de falar de taxa e falar de uma solução, que era o aplicativo do Raio-X. Claro que logo eu lancei aquela famosa pergunta, né? Leandro, se eu te falar que você pode acompanhar suas vendas, que você faz na maquininha, sabe, todos os dias, e o melhor de tudo, além de acompanhar, saber quanto tá vendendo, bandeira por bandeira, saber qual é a taxa que está sendo cobrada e quando você vai receber, e o melhor de tudo, deixar de ter dor de cabeça com mudança de taxa ou cobrança indevida de uma forma simples e segura, pelo teu aparelho de celular ou no portal, pela internet, no computador. Eu me lembro que nessa hora ele tava, meio que no celular mexendo, ele largou o celular, aí veio querer entender como que aquilo era possível. Eu me lembro que ele questionou que todo vendedor tinha um papo muito bonito, que prometia muito, mas na hora de entregar não entregava nada. E ali eu vi a oportunidade de sanar o problema que ele tinha com o Raio-X. Aí para provar para ele que tudo que eu tava falando era real, eu peguei o celular da Stone, entrei no aplicativo do Raio-X e comecei a explicar para ele que a partir do aplicativo do Raio-X, ele ia poder monitorar as vendas por completo, entender unidade por unidade, saber quando ele ia receber aquelas vendas, qual era a taxa que estava sendo cobrada, sabe? E o melhor de tudo, ter uma auditoria financeira das vendas dentro daquele aplicativo, poupando um enorme trabalho da equipe do financeiro, que era o que estava dando trabalho. E ainda de quebra, falar que o aplicativo ia dar uma inteligência de negócio para ele entender ainda mais e quem sabe elevar ali o nível das vendas dele. Aí, para ser mais exato, comecei no aplicativo mostrar aba por aba, expliquei como cadastrar as taxas, como entender sobre as vendas, quanto ele vendeu, quanto ele ia receber, qual era o dia da venda, como baixar relatório para o time financeiro. Ele viu que ia ter uma economia de tempo muito grande. E o melhor de tudo foi quando a gente começou a falar da aba da inteligência. Queria saber agora em que dia que ele mais vendia, menos vendia, qual era o ticket médio, qual era a bandeira, se o cliente estava voltando para a loja ou não. Através dali, ele
se encantou muito e ele viu que ele tinha uma oportunidade. E o mais legal é que naquele momento ali a gente esqueceu completamente da taxa. A gente foi falando sobre os problemas que ele tinha e de como a gente podia solucionar. E após muita conversa, eu lembro que a gente fechou a parceria para todas as unidades, mesmo tendo com o preço muito mais caro que a concorrência, porque a gente deixou de focar em taxa para focar na solução, que era o que ele precisava no momento. Time, o meu reforço final aqui sobre essa solução é que o raio-x precisa ser mostrado para o cliente. O apoio visual é o que vai fazer o cliente entender com clareza o que o produto entrega e isso faz muita diferença na negociação. Então, se você ainda não baixou o demonstrativo, dá uma olhada lá no material do pré-work. Lá tem o passo a passo certinho para te ajudar. E agora é a hora do debriefing. Quais das funcionalidades do raio-x você pode explorar ainda mais nas suas negociações? Como mostrar para o cliente os ganhos que ele pode ter com os dados que o raio-x entrega? E é claro, se você tem um case legal de negociação em que o raio-x fez muita diferença, não deixe de compartilhar com a turma. E não vai deixar de preencher a pesquisa de satisfação, né? Manda seu feedback pra gente. No próximo treinamento, a gente vai falar de empréstimo. Até lá, time!